Graça e paz, como é que você está? Pode ser que esse vídeo saia com bastante barulho ao fundo, né? De fundo. O Rodrigo tá lá na sala assistindo vídeos no YouTube de Lego, tá lá brincando com os Legos dele. O Felipe tá dormindo. Só que este barulho é da casa que é ao lado da vizinha. Ela tem duas filhas, elas estão cheias de vida, estão no pique total. Então vai ter bastante grito, bastante barulho. Só que eu não posso ficar esperando o silêncio para eu gravar os vídeos, senão não sai. E é engraçado como que se a gente não se atentar para isso, tudo vai ser desculpa para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. E eu tô falando isso porque eu me propus, neste ano de 2025, fazer este canal crescer, gravar vídeos, não qualquer coisa, mas vídeos que sejam relevantes, que contribuam para a sua vida de alguma forma, que seja algo bom e positivo para você. Mas se eu ficar esperando sempre o momento certo, o ambiente, a oportunidade, isso, aquilo outro, eu não vou fazer nada. Porque as filhas dela acordam muito cedo, elas fazem barulho da hora que elas acordam, da hora que elas vão dormir. Então, como que eu vou gravar? Eu tenho que aproveitar a hora que o meu filho está dormindo para eu conseguir gravar. E isso serve para você entender que para você fazer o que você precisa, nem sempre você estará nas condições que você deseja. Só que se você usar as condições que você não tem para dar desculpa para não fazer, você pode ter certeza que você não vai fazer. Eu só queria comentar isso daqui, eu vou falar sobre outro assunto que pode ser até um gancho, mas é para você entender que se tem algo que você precisa fazer, que você quer fazer, que você deseja, não fique esperando as condições certas, sabe? Aquela condição perfeita, pessoas, momento, dinheiro, não tem como. É algo que me incomoda um pouquinho, esse tanto de barulho. Não sai tanto no vídeo por causa do microfone, que ele acaba pegando mais a minha voz do que o ambiente. Mas aqui para mim está extremamente alto, tanto em termos de barulho quanto em termos de gritos. E isso acaba me desconcentrando um pouco. Só que na nossa vida, tudo à nossa volta vai ser uma distração. Às vezes você vai sentar para ler a Bíblia, o celular vai apitar, e isso é uma distração. Às vezes você está lá brincando com seus filhos e você vê algo interessante na televisão, para de brincar com eles para poder assistir, isso vai ser uma distração. Às vezes você está conversando com uma pessoa, só que a sua mente começa a pensar nas contas, começa a pensar em problemas, isso vai ser uma distração, isso acaba te atrapalhando de vivenciar aquele momento. E todas as vezes que a gente decide fazer algo, a gente tem que ter em mente uma coisa muito forte. Você vai ter que fazer muito mais daquilo que você não quer, do jeito que você não quer, do que aquilo que você deseja com aquilo que você gostaria de ter. Não gostaria de gravar vídeo dessa forma. Eu queria estar num ambiente mais bacana, eu queria ter equipamentos melhores, eu queria um cenário mais despojado, mais bacana, mais bonito. Só que hoje eu tenho esta cama, que inclusive ela está linda. Ela tá lindíssima. Eu coloquei essa peseira aqui, ó, que ela é de crochê. A minha tia quem faz, olha que coisa mais linda. Coloquei essa peseira aqui. Eu não vou tirar o celular para mostrar para vocês, porque senão eu vou custar para colocar de volta. E o meu celular aqui, ele fica na janela. Então o suporte aqui, ele fica para dentro e para fora. O celular tá apoiado na janela. Eu gostaria de estar com uma câmera, com um tripé, com isso e com aquilo, mas essa é a condição que eu tenho hoje para fazer o que eu desejo e quem sabe no futuro poder fazer da forma que eu quero fazer. A questão é, se você não começar, você nunca vai fazer. Se uma pessoa que quer dirigir um carro, precisa tirar a carteira, o que ela tem que fazer? Ir à autoescola, ela tem que dar entrada, ela tem que pagar, ela tem que passar nos exames, ela tem que ser aprovada para ser habilitada para poder dirigir. Só que ela nunca vai dirigir se ela não iniciar. E mesmo que dirija sem carteira, a gente sabe que é errado, até para dirigir sem carteira, ela tem que aprender a dirigir. E tem pessoas que querem coisas sem fazerem os processos. A pessoa quer dirigir sem aprender, a pessoa quer emagrecer sem passar pelo emagrecimento. Pessoas querendo milagres no lugar que é processo.
Bom, o que eu quero falar para vocês? Eu tô com um pouquinho de rinite, então o nariz tá meio irritado, tô espirrando, aquela sensação de poeira no nariz. Você conhece alguém que teve uma oportunidade e não soube aproveitar? Seja por qualquer motivo. Talvez você conheça uma pessoa assim, ou várias. Talvez você foi essa pessoa. Não é aquela pessoa que recusou uma boa oportunidade, é a pessoa que recebeu, entrou nessa oportunidade, mas enquanto estava dentro da oportunidade, perdeu essa oportunidade. Quando a palavra vai falar acerca do fruto do Espírito Santo, e vale lembrar que não são frutos, é um fruto, como se fosse uma mexerica, né? Cada goma ali, o amor, paz, longanimidade. Quando a gente pega o domínio próprio, que hoje, no mundo das emoções, a gente chama de inteligência emocional, quando a gente pega o domínio próprio, a gente entende que se você não souber lidar com as suas emoções, lidar com as situações, com as pessoas e com os ambientes, você vai perder boas oportunidades, mesmo que você já esteja nela. Eu poderia perfeitamente perder a oportunidade de gravar vídeos por não conseguir lidar com o fator externo que está me incomodando. E quando a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida, a gente vê o quanto que é importante ter domínio próprio. Eu sou terapeuta de mulheres e quando as mulheres vêm trazendo algumas situações, algumas coisas acerca de algo na vida delas, muitas têm essa questão de não conseguir lidar com as próprias emoções, com o que o outro faz e acaba reagindo de forma desproporcional, ou acaba revidando de uma forma que não deveria e depois acaba se arrependendo. E a inteligência emocional, ela serve para você entender que a sua mente, ela tem uma parte que é que é comandada pelas emoções. Então, se você não dominar suas emoções, as suas emoções vão te dominar. E quem é dominado pelas emoções acaba fazendo um monte de besteira. É como uma cidade sem muros, em Provérbios a gente vai ver falar sobre isso. Esse coração desprotegido vai ser como essa cidade sem muro, que qualquer um entra, faz o que quiser, arrasa, faz tudo e vai embora. Blindar o seu coração, proteger o seu coração, guardar as suas emoções, é você entender que o que o outro faz não deve te afetar. Vale lembrar que você não vai virar uma máquina. Nossa, Natália, a partir de agora nunca mais vou sofrer, nunca mais vou ter nada. Não é isso. Mas, quando você começa literalmente a trabalhar suas emoções, a entender, a ouvir primeiro o que o outro fala, como ele fala, para você pensar, é melhor você ficar calado uns segundos do que você responder de imediato. Por exemplo, eu sou colérica. Então, a tendência, quando alguém fala algo comigo, é já responder de imediato. Então, para quem não é colérico, para quem gosta, né, para quem é um pouco mais melancólico, mais fleumático, aquela pessoa que escuta, ela ainda vai responder, para essas pessoas acaba sendo um pouco mais fácil. Sanguíneo colérico vai ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Por quê? Na hora que a pessoa fala, na hora que entra no ouvido, é como se já acendesse uma luzinha. É como se o pavio já fosse aceso. Nisso, a gente precisa entender o que o outro quer dizer. Porque às vezes o outro pode falar algo porque ele está ferido. Às vezes o outro pode falar algo e você entender errado. Às vezes a pessoa quis dizer uma coisa quando na verdade você entendeu outra. Uma vez, muitos anos atrás, eu cheguei a fazer faculdade de gastronomia, não formei porque eu vi na faculdade que eu não gostava de cozinhar. E teve uma pessoa, eu fazia doces, e teve uma pessoa que ela virou e falou assim, será que seus doces são bons mesmo? Porque você é muito magrinha? Não, porque você é magra? Eu não lembro, ela fez um comentário assim, e eu fiquei sem entender, eu achei um monte de coisa. Eu tô assim, será que ela tá com inveja? Será que ela tá tirando onda com a minha cara? Será que é alguma piada? Eu fiquei sem entender. E aí, no lugar de perguntar, eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas foi uma resposta um tanto quanto mais seca, sabe, da minha parte.
E ela pegou e falou: não, é porque quem faz doces gostosos, geralmente é pessoa gordinha, então como você é mais magrinha, é difícil acreditar que o doce seja bom. Aí que eu fui entender que era uma brincadeira. Só que da forma que ela falou, porque foi escrevendo, eu não tinha entendido. E nisso, a maioria das pessoas acabam se perdendo. Porque quando a gente não entende algo, o que a gente tem que fazer? Perguntar. Aqui, deixa eu ver se eu entendi mesmo o que você falou. Repete para mim, por favor. Ou então, você falou, foi isso que eu entendi? A gente não tem o hábito de tentar ter um bom diálogo, de tentar resolver as coisas na base da conversa. A gente acaba tentando resolver na base do grito, da briga, da discórdia. Muitos acabam indo para agressão, acabam indo para violência. É uma coisa que eu falo muito com os meus filhos: obedeça na base da conversa, obedece enquanto a mamãe está tranquila, falando baixo, obedeça na base da conversa. Por quê? Quando a gente escuta o outro, a gente precisa entender o que o outro está falando, para a gente não fazer com que aquilo dali fique pior. E vale lembrar que existem coisas que as pessoas querem tornar tipo assim, uma verdade total. É essa verdade, pronto, e acabou. O que você se incomoda no outro tem dentro de você, isso é mentira. É lógico que tem coisa que a gente fica incomodado no outro que tem sim dentro da gente, mas não é tudo. A partir do momento que você é uma pessoa fiel, que jamais trairia, que não faz nada do tipo, se o outro trai e isso te incomoda, quer dizer que tem dentro de você? Claro que não. Existem coisas no outro que realmente vão nos incomodar e não tem dentro da gente. Então, quando a gente começa a achar que tudo é uma regra sem exceção, a gente acaba conseguindo fazer com que o outro seja sempre o errado e a gente seja o certo. Às vezes o outro falou algo muito errado e você se achou no direito de revidar pelo fato dele ter falado errado. Sendo que é muito melhor a gente evitar. Eu sei que é difícil, tem pessoas que falam coisas desnecessárias, tem pessoas que falam coisas realmente para ofender, parece que a pessoa maquinou tudo aquilo que ela iria falar para ofender. Só que melhor do que você dar munição é você desarmar. Quando você reage, você está dando munição. Quando você age, você está desarmando. Porque se uma pessoa chega e fala um monte de bobagem com você, você reage, você está dando mais munição para aquela pessoa fazer alguma coisa. Agora, quando você pensa para fazer, e principalmente não cair na pilha daquela pessoa, você está desarmando essa pessoa. E por que eu estou te falando isso? Porque pessoas que são descompensadas, sem inteligência emocional, sem o domínio próprio, sem esse entendimento de que precisam aprender coisas que não sabem, elas perdem oportunidades. A maioria das coisas que são acabadas, destruídas, é por falta de inteligência emocional, de domínio próprio. Por exemplo, um casamento. Por que um casamento pode acabar? Porque uma pessoa não teve domínio próprio. Em que sentido? Quando entrou traição, por que ela não se dominou a ponto de não chegar às vias de fato? Em termos de consumismo, por que a pessoa não se dominou a ponto de não gastar mais do que deveria? Em termos de um ambiente de trabalho, por que a pessoa não se dominou, não brigando com um colega, não respondendo? Às vezes tem pessoas que são extremamente sem educação, com liderança, são pessoas insubordinadas. Por que não soube lidar com isso? Então, mais de 90% das pessoas perdem algo por falta desse domínio próprio, dessa inteligência emocional. É você entender que se você está num ambiente de trabalho, por exemplo, você tem que estar de acordo com aquele ambiente. Aquelas pessoas não são suas amiguinhas, aquelas pessoas são colegas. A forma de tratar é diferente de quando você está no ambiente na sua casa. A forma de você agir, de se portar e de falar é completamente diferente das pessoas da sua casa, de amizades. Ali não é um ambiente de descontração, ali é um ambiente de trabalho, é um ambiente onde você precisa ter postura, você precisa ter comprometimento, você precisa ter responsabilidades que são cobradas de uma liderança. Não que na sua casa você não tenha essas responsabilidades e você não tem que tratar, por exemplo, bem as pessoas da sua casa, que isso é um aval, né, para você tratar as pessoas mal.
Não, mas é para você entender que existem várias versões de você. A pessoa que você é no ambiente de trabalho é diferente da pessoa que você é em casa, é diferente da pessoa que você é na igreja. E isso não é uma pessoa que tem várias personalidades. Por exemplo, a minha pastora é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela, mas eu não converso com ela do jeito que eu converso com uma amiga. Não tem como, por mais que ela seja uma pessoa extremamente acessível, que tem pastores e pastoras que se colocam no pedestal. Por mais, eu não tenho o direito de falar com ela da forma que eu falo com uma amiga. Por quê? Primeiro que ela é minha pastora, ela é uma liderança, ela está sim acima de mim a partir do momento que ela é a minha líder, ela é a minha pastora. E eu não posso simplesmente chegar e falar, e aí, pastor, como assim? Paz, Senhor, pastora, tem que ter um respeito. E tem pessoas que querem colocar todo mundo no mesmo nível. E isso é para você entender que se você entrar num tribunal e você chamar o juiz de qualquer forma, você pode correr o risco, inclusive, de ser presa por desacato à autoridade, se você fizer com um policial. Então, por que o seu pastor, sua pastora, você vai tratar de qualquer forma? Por que o seu chefe você vai tratar de qualquer forma? Por que o seu marido, a sua esposa, seus filhos você vai tratar de qualquer forma? É sobre o grau de intimidade. A educação você tem que ter com todos. Você tem que tratar bem os seus filhos. Mas existe uma hierarquia, você está acima dele, você é mãe ou pai, você está acima deles. Mas a educação, existem pais e mães que são extremamente sem educação com seus filhos, tratam mal seus filhos. É como se tivesse um cachorro em casa, não trata bem, não é carinhoso, não dá atenção, não faz com que essa criança se sinta acolhida, se sinta amada. Mas quando é com o chefe, falta colocar um tapete vermelho. É ter esse equilíbrio. Bem, você trata todo mundo bem, só que a intimidade vai ser diferente. A forma que eu abraço e beijo meus filhos não é a mesma forma que eu abraço uma outra criança, porque com os meus filhos tem uma intimidade diferente. Da mesma forma que eu abraço o meu marido. Eu posso abraçar outras pessoas, sim, mas da forma que eu abraço ele, não. Eu não beijo outras pessoas, apenas o meu marido. É sobre esse grau de intimidade que vai ser diferente em termos de educação. Nisso as pessoas vão perdendo coisas. Existem pessoas que perdem. Eu vi um tempo atrás aqueles cortes de vídeos que foi do MasterChef e eles não aprovaram uma candidata por causa da arrogância dela. E ele virou e falou: você é muito arrogante. O orgulho, a arrogância fecha portas que a humildade abre. Ele te tira de lugares que a humildade te colocaria. Tudo isso é você ter domínio próprio. Uma pessoa orgulhosa, ela acaba não controlando isso. Ela se permite ser dominada pelo orgulho. Uma pessoa orgulhosa, quando ela faz algo errado, ela não vai pedir perdão, porque o orgulho domina. Ela não se deixa ser moldada para abrir mão desse orgulho e ir lá pedir perdão, pedir desculpa, reconhecer que errou. Gente, conviver com pessoas orgulhosas é extremamente difícil, porque ela nunca erra, ela nunca pede perdão e ela sempre culpa os outros. É muito difícil. Por isso que o orgulho é um dos piores pecados. A partir do momento que você tem orgulho, você tem dificuldade de reconhecer que você erra. Então, outros pecados também não serão reconhecidos. Uma pessoa orgulhosa e mentirosa, ela não vai reconhecer que mente. Agora, uma pessoa mentirosa, ela pode reconhecer que mente, se ela não tiver o orgulho, mesmo sendo mentirosa. Eu estou falando tudo isso aqui de uma forma um tanto mais quanto descontraída, para você entender que se você não souber aproveitar uma oportunidade que apareceu para você, mesmo que você já esteja nessa oportunidade, você pode perder. Quantos casamentos longos de 10, 15, 20 anos acabam? Quantas pessoas que estão em empresas há anos, décadas, às vezes a pessoa está lá há 20 anos e ela pode ser mandada embora. Quantas amizades acabam? E você tem esse entendimento de que se você não souber cuidar, mesmo que você já tenha, você pode perder, você vai continuar perdendo. É como um jardim.
Não adianta uma pessoa chegar e te entregar um jardim maravilhoso, perfeito, lindo, com flores maravilhosas, perfumadas, aquela grama verdinha, tudo lindo, maravilhoso, e você não cuidar. Vai acontecer de chegar uma hora, a grama ficar horrorosa, começar a ficar queimada pelo sol, as flores começarem a murchar, passarinhos, animais começarem a destruir, começar a fazer xixi, cocô, o que for. E aquilo que era maravilhoso, um jardim que era lindo, virar um lote abandonado. Se você não cuidar do que você tem, você pode sim perder. E às vezes, tem pessoas que quando acordam, que percebem que estão perdendo, tentam recuperar, só que tem coisa que a gente não consegue. Alguns jardins podem voltar a florescer, podem voltar até a grama verdinha, mas tem uns que não. Tem uns que quando acaba definitivo. Existem casamentos que quando uma pessoa, ela tá sempre falando pro outro mudar, sempre falando pro outro corrigir, sempre falando pro outro fazer e acontecer. Chega um ponto que aquela vez que ela falou ali, eu não aguento mais, foi a última. E aí o outro pode mudar, pode virar o Dom Juan, que aquela pessoa não vai querer. Tenha muito cuidado para você não ser essa pessoa sem inteligência emocional, sem domínio próprio, sem entendimento de que você precisa cuidar para não perder. Você não pode se dar o luxo de ficar fazendo coisas ruins, erradas, plantando discórdia, semeando confusão, plantando coisas ruins e querer colher coisas boas depois. É quase que insanidade. Uma pessoa cavar a terra, colocar um monte de semente de milho e voltar lá querendo pegar pitanga. Não tem como, não tem como. E o problema é quando essa pessoa fica semeando na vida de várias outras pessoas, fazendo com que várias outras pessoas tenham resultados dolorosos, sofridos, por causa de decisões erradas de uma pessoa que decidiu não dominar e controlar suas emoções. Se você gostou desse vídeo, mande para outras pessoas. É um prazer ter vocês por aqui. Meu nome é Natália, eu sou cristã, casada, tenho 2 filhos. Uso aqui minhas redes sociais, Instagram e o YouTube para poder compartilhar algumas palavras sobre a Bíblia, sobre o mundo das emoções. E se você gostou, já se inscreve para receber outros vídeos e vai ser um prazer se você estiver lá na rede vizinha, no Instagram. Vai ser muito bom. O link está aqui embaixo, só você clicar e me seguir por lá. Graça e paz.